E agora vamos à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as contas públicas, o custo do combate ao coronavírus, a situação fiscal em geral. Eu converso com Bruno Lavieri, que é economista da 4E Consultoria. Bruno, boa noite. Boa noite. Bom, Bruno, a gente está vendo no mundo todo bancos centrais e governos lançando pacotes de injeção de recursos na economia, redução dos juros pelos bancos centrais e gastos e mais gastos sendo anunciados no momento em que o governo vai contar com menos receita, porque a atividade cai. Aqui no Brasil tem a questão de royalties do petróleo, que também vai ter uma queda importante e tem desequilíbrio fiscal, tem a situação dos estados. Eu queria saber como é que você vê em termos de perspectiva. Agora é a hora de abrir mesmo o cofre. Agora é a hora de pensar no mal menor, né? Enfim, vai haver aumento da dívida pública com certeza, né? O governo vai precisar se endividar para fazer frente a esses gastos extras e a receita que vai ter que abrir mão, né? A questão é que se não fizer isso, provavelmente o resultado seria muito pior, né? Tanto em termos de atividade econômica, quanto no próprio impacto na dívida pública no longo prazo. Então é de fato se endividar agora, né, num valor um pouco menor, para não se endividar tanto lá na frente, como reflexo, enfim, de uma política econômica mais mal sucedida. Mas ainda assim a gente vê que os governos não têm muita clareza sobre exatamente o que fazer, né? Não existe um bom diagnóstico, não existem bons indicadores de curto prazo para a gente saber o que está sendo afetado e o que precisa ser feito de fato. E sempre tem uma certa resistência também, até política. Nós vimos Trump enfrentando dificuldades por causa dos democratas. Lá eles têm um complicador que é a proximidade de eleições. Aqui as municipais talvez não tenham tanta interferência assim, mas já havia uma situação meio de embate, inclusive em relação à questão fiscal, que alguns pontos acabaram ficando em segundo plano, aquela história toda de orçamento impositivo. Agora não, é tudo impositivo, né? Mudou, mas não para ir para os políticos, né? Isso, a relação entre o executivo e o legislativo continua muito difícil. Então, ainda que tenha mudado a pauta, né, na questão das reformas e agora nas questões mais emergenciais, essa dificuldade continua. Isso não quer dizer que as medidas trazidas pelo presidente ou pelo executivo, de uma forma geral, vão conseguir passar com sucesso pelo Congresso e pelo Senado. Agora, o Congresso mesmo discute meio que um orçamento paralelo, que desta vez não é a questão do orçamento impositivo, mas que se possa tomar uma série de medidas deixando de lado a lei de responsabilidade fiscal. O governo já teve a decretação do estado de emergência, isso foi aprovado muito rápido pela Câmara e pelo Senado, que era fundamental até para ele poder mudar a meta. Agora, todos os parâmetros mudam, inclusive de quem fazia uma análise em termos de perspectiva da economia, agora só tem curto prazo. Exatamente, a gente tem muita dificuldade de enxergar não só um ano à frente, né, mas 2 semanas à frente já é muito difícil de ver o que vai ser a economia, né? Tudo vai depender de quanto tempo vai durar essa paralisação, quanto tempo vai ser necessário esse sistema, quais estados estão aderindo de que forma, porque isso não é homogêneo, né? Uma vez que não existe uma recomendação, uma ordem, né, do governo federal, os governos têm feito de maneira autônoma. Então, tudo isso traz mais incerteza sobre qual vai ser o ritmo de crescimento, ou, enfim, qual vai ser o tamanho da recessão que a gente vai enfrentar, qual o tamanho do orçamento que precisa ser feito em virtude disso. Então, assim, o que não faltam são perguntas, né? Faltam respostas. Muda, inclusive, a relação do Executivo com os estados. Nós já tivemos até decisão judicial favorável a São Paulo, não é, liberando o pagamento de dívida para que São Paulo tenha um orçamento maior, São Paulo que é o estado mais atingido pelo coronavírus, mas já teve outras decisões para tentar flexibilizar algumas regras para permitir que os estados possam gastar mais, não é? Então não dá para pensar no compromisso que eles tinham com uma renegociação da dívida junto ao governo federal, porque está meio que todo mundo junto e o governo federal mandando mais dinheiro para os estados, né? Sim, é uma questão de agenda bem alinhada, né? Os incentivos são os mesmos, ainda que as ideias não sejam exatamente as mesmas. Então é realmente uma questão de sentar e conversar. Os estados precisam fazer isso com o governo federal, ou o contrário, né? O governo federal é que precisa sentar com os estados para se entender melhor. Mas a agenda tem que ser a mesma, né? Mitigar esses efeitos do alastramento do vírus e dos efeitos econômicos que isso pode ter. Agora, você acha que o governo pode chegar numa situação de emitir moeda mesmo para bancar toda essa despesa? Isso partiria do governo federal, que é uma coisa que no passado trazia muita preocupação em relação à inflação. Agora, quando você pensa na perspectiva de uma economia que possa entrar em recessão novamente,
né, com o nível baixo de consumo, como é que fica esse risco? Ainda é muito distante, tá? O risco de insolvência da dívida brasileira ainda é muito distante, mesmo com a nossa situação fiscal, tá? A questão é que a gente tem os juros hoje muito baixos, né? O título público brasileiro tem uma boa aceitação ainda, então, enfim, ainda é distante esse risco de ter que emitir moeda, já que o seu título não é bem aceito, né? Então, enfim, é algo que a gente não precisa se preocupar por enquanto, tá? Mas no médio e longo prazo, após essa crise, é algo que tem que voltar para o radar, porque era justamente o que estava no radar antes dessa crise, né? O ajuste fiscal existe justamente para impedir que se chegue num momento em que a dívida pública se torne impagável. Agora, Bruno, fica uma dúvida até para o telespectador, muita gente não entende bem que o governo antes tinha o cobertor curto, estava racionando, segurando uma série de despesas e de repente esse dinheiro aparece. De onde exatamente que veio esse dinheiro que o governo antes restringia até para a própria saúde? Sim. O governo tem que emitir dívida todo ano, né? A gente tem déficits fiscais desde 2014, então todo ano o governo tem que se endividar para cobrir o orçamento, né? Esse montante de endividamento ele tem diminuído, né? O déficit tem sido um pouco menor a cada ano, mas na situação atual é preferível contrair mais dívida do que simplesmente sentar e assistir a economia para o buraco, né? Se isso acontecesse, a gente teria um déficit muito maior no ano seguinte, justamente porque não tem arrecadação, né? Não tem nenhum fato gerador, nenhuma atividade acontecendo. E por isso que se defende, muita gente defende que haja um suporte efetivo do governo com liberação de recursos para as empresas e também para os consumidores, pessoas físicas. Nós tivemos na segunda-feira idas e vindas em torno daquela MP que poderia suspender os salários. Ele fala suspensão de contrato, mas na prática a leitura que ficou era suspensão de salário mesmo, né, por até 4 meses. Salvaria as empresas de uma situação mais grave, mas aí você entraria naquela questão do consumidor, não é? Do cidadão que precisa de dinheiro, quem está empregado, porque se preocupa muito com autônomos, mas mesmo quem tem um contrato formal pode ficar hoje numa situação complicada. Claro, a ideia do governo talvez seja não deixar a roda parar de girar, só que ele está parando por outro motivo, né? Você faz uma engrenagem funcionar, mas você está travando a outra, que é o lado do consumo, que talvez seja até mais importante nesse momento. Então, nesse sentido, seria um erro muito grande levar isso à frente. Ele pode permitir negociações em alguns setores, alguns segmentos, inclusive com alguma redução de salários, mas é preciso pensar nesse outro lado, né? Exato, exato. Não só no sentido de não deixar a roda parar de girar, mas de fato na situação das pessoas, né? A maioria das pessoas não tem poupança para fazer frente a 2 ou 3 meses sem nenhum tipo de receita. Então é algo muito delicado. O governo tem que olhar para isso com muito cuidado. Porque inclusive tem a circunstância social mesmo, não é? Das pessoas terem de ter dinheiro para bancar despesas obrigatórias. Não é aquela questão de desemprego que você tem a oportunidade de ir para outro lugar e buscar. E no caso do desemprego mesmo, você tem uma série de indenizações. Exatamente. Transcende muito a questão da saúde, né? Que é o que a gente está acostumado a pensar por conta desses efeitos do vírus. Mas, de fato, é uma questão social, econômica e social. Agora, e do ponto de vista de liquidez do sistema financeiro, que tem sido também uma grande preocupação, eu acho que em todo o mundo, inclusive o Federal Reserve agiu também nesse sentido, aqui liberando o compulsório, permitindo outros tipos de captação de recursos para os bancos, porque essa crise pode bater no sistema financeiro também. Pode, de alguma forma já deve estar batendo, né? A gente não tem indicadores tão em tempo real, mas o grande risco é o empossamento de liquidez, né? O chamado empossamento de liquidez, que é quando o sistema financeiro tem dinheiro para emprestar, mas não empresta porque não quer, ou porque acha que o risco é muito grande. Então, o que os bancos centrais têm feito, na verdade, é reduzir o incentivo que esses bancos, né, que o sistema financeiro em geral tem para manter esse dinheiro parado, né, deixar isso o mais caro possível para que os bancos se livrem do dinheiro que tem empossado e, enfim, faça a economia voltar a girar, faça os empréstimos, capital de giro para as empresas, que também é muito importante. Então, enfim, é um esforço grande e nada trivial em termos de regulação, fazer com que essa roda do sistema financeiro também não pare de girar de fato, né? Algo que aconteceu durante a crise de 2008, principalmente,
No mundo inteiro foi necessário botar um caminhão de estímulos monetários e, ao que tudo indica, esse ano vai acontecer novamente. Só que naquela crise, os bancos estavam sem dinheiro. Sim. Houve uma crise de liquidez e de crédito, uma trava de uma hora para outra, quebra de instituições, e agora não, eles vão ficar na segunda etapa, né? Inadimplência, atraso de pagamento, mesmo interrupção de algumas coisas. Né? Exato, nos efeitos secundários, né, de uma crise mais aguda. Eles não estão na linha de frente mesmo da crise. Agora, é difícil convencer a emprestar numa situação como essa que você tem total incerteza quanto à perspectiva. Exato, a gente não sabe qual que é a capacidade de pagamento para daqui a 2 meses, né? Seja de uma empresa, de uma pessoa física, a gente não sabe qual que é o cenário econômico com muita certeza. Então, de fato, é muito custoso emprestar dinheiro nesse momento. A gente entende também o lado dos bancos, mas eles têm que também pensar no mal menor. Né? Que eles também não têm muito o que fazer com o dinheiro, né? Porque os juros estão mais baixos, a rentabilidade possível também é muito pequena e o dinheiro ficar empossado é complicado. Né? Exato. A ideia é justamente reduzir essa barreira ao máximo para que emprestar não se torne mais tão caro. Vai jogando dinheiro com os bancos e fala, agora se virei isso. Mais ou menos isso. Você não vai ter muito o que investir, é isso. E trabalhar com a perspectiva de curto prazo mesmo, né? Isso, infelizmente. Tá certo, eu conversei aqui com o Bruno Lavieri, que é economista da 4E Consultoria, o Bruno que é especialista nessa área de finanças públicas. Muito obrigada, Bruno. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite.